Oi, gente. O plano dos Estados Unidos já fracassou. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Assista o vídeo até o final, inclusive porque eu vou correlacionar com o Brasil. Porque o Brasil já está tomando medidas para evitar que o pior do impacto econômico chegue à economia brasileira. Nós vamos falar sobre isso e muito mais. O economista Jeffrey Sachs, eu não vou ler as reportagens, eu só vou citar as manchetes e o texto de resumo e vou fazer análise. Jeffrey Sachs disse que os Estados Unidos e Israel subestimaram o Irã e alerta para risco de crise global. O economista afirma que a ofensiva militar pode provocar uma catástrofe econômica, ampliar conflitos e empurrar o mundo para uma guerra de grandes proporções. Bem, qual era o plano dos Estados Unidos e de Israel e por que eles subestimaram o Irã? No meu primeiro vídeo sobre a Venezuela, eu expliquei que os Estados Unidos sequestrou Maduro e queria controlar o petróleo venezuelano, em parte porque entendia que se controlasse o petróleo venezuelano, poderia suportar 2 ou 3 semanas do Estreito de Hormuz fechado. O que é o Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é um estreito que mais de 20%, pouco mais de 20% do petróleo do mundo passa por ali. E está sob o controle do Irã. E o Irã decidiu fechar, agora que está na guerra. Mas se os Estados Unidos conseguisse aguentar durante 2 ou 3 semanas, não teria muito problema, o Estreito de Hormuz está fechado, a economia iria se recuperar. Só que isso pressupõe, e aí vem a fala do Jeffrey Sachs, que eles subestimaram, pressupõe que o Irã teria que se render em 2 ou 3 semanas. Ou seja, qual era a expectativa dos Estados Unidos? Eles bombardeiam o Irã se rende em 2 ou 3 semanas, e aí o fato do Estreito de Hormuz ter ficado fechado 1, 2 ou até 3 semanas não é um grande problema. Só que sabe qual foi o problema? Para os Estados Unidos e para Israel, isso não aconteceu. O Irã não se rendeu em 3 semanas. O Estreito de Hormuz continua fechado. Agora com minas, drones e mísseis na mira de qualquer embarcação que tente passar por ele. E os Estados Unidos não estão conseguindo proteger essas embarcações. O Trump sugeriu que as embarcações e pessoas que estão nas embarcações tivessem a coragem de passar pelo estreito enfrentando as minas, os drones e os mísseis, né? Quando ele não está lá. É fácil pedir coragem dos outros, né? Que arrisquem a vida e que eventualmente sejam mortos quando não é você, né? Nem seus filhos, nem ninguém da sua família. Mas enfim, então o Estreito de Hormuz ele continua fechado e o Irã diz que não vai ceder até que Trump se arrependa. O que significa que essa guerra não está perto de terminar. Não está com cara de terminar logo, a não ser que Israel venha a usar armas nucleares e aí a guerra com o Irã pode até acabar. Mas a guerra contra países de maioria islâmica estaria apenas começando. E sim, o risco de uso de armas nucleares está no horizonte. A situação é muito grave. Muito, muito grave mesmo, né? E aqui, ó. Hormuz pode seguir bloqueado após cessar fogo e petróleo a $60 não volta mais. E o que é que aconteceu com o preço do petróleo? Essa notícia aqui tem menos de 15 horas. Preço do petróleo dispara após ataques às instalações energéticas. Barril Brent, referência do mercado, chegou a $119, valor mais alto desde 9 de março. Bolsas em todo o mundo estão em queda com fuga de ativos de risco. Ou seja, o cenário é absolutamente problemático, né? Absolutamente problemático, porque o preço do petróleo está subindo no mundo inteiro, porque não existe previsão para o Estreito de Hormuz ser reaberto. Eu avisei para vocês que o plano dos Estados Unidos era sequestra o Maduro, controla o petróleo da Venezuela, e aí, podendo aguentar 2 ou 3 semanas com o Estreito de Hormuz fechado, realizar uma guerra contra o Irã, né? Estados Unidos e Israel bombardeando o Irã. O que eu falei no meu primeiro vídeo sobre a Venezuela aconteceu. Aconteceu exatamente como eu falei. Só que tem um detalhe. Os Estados Unidos acreditavam que a guerra ia acabar em 3 semanas. Subestimou
a força do Irã. E eu não afirmei que iria acabar em 3 semanas. Eu disse que a expectativa dos Estados Unidos era essa. O que vai acontecer ninguém sabe. E não acabou. E não tem cara que vai acabar. E se não acabar logo, o que é que vai acontecer? Com o Estreito de Hormuz fechado por mais tempo, a economia do mundo vai sofrer muito e os Estados Unidos correm o risco de cair numa recessão. Isso mostra a irresponsabilidade de um líder neofascista, como o Donald Trump. Isso mostra o que dá resolver interferir na autonomia de um país. Eu simpatizo pelo regime do Irã, dos ayatolás? Claro que não. Mas esse é o problema do povo iraniano. Quem tem que derrubar o regime dos ayatolás é o povo iraniano. Tem nada dos Estados Unidos mexer com isso. E tudo que ele está fazendo é fortalecendo as facções mais reacionárias do Irã. Ele não está fortalecendo com isso, com a guerra, os setores mais democráticos do Irã, que estavam fazendo protestos contra o regime. Não. Não. O que está sendo fortalecido é o setor mais reacionário. Mas, enfim, esse é um aspecto que muitas vezes é negligenciado, né? Negligenciado. E aí temos, Estados Unidos enfrentam dificuldades para segurar o Estreito de Hormuz. Um analista lá no WW, que normalmente é um programa que eu nunca citaria, né? Mas ele disse o correto. Mais de 10 embarcações causando disparada no preço. Discutem os ataques do Irã a mais de 10 embarcações, causando disparada no preço do petróleo, que atingiu o maior valor desde junho de 2022. Os Estados Unidos não têm condição de proteger esse pessoal, né? E o que é que Lula fez aqui no Brasil? Ele zerou o imposto e vai subsidiar o diesel para conter a alta do petróleo. Guerra no Irã vem elevando os preços do barril no mercado global. O governo brasileiro já se adiantou. Aí você vê a diferença entre uma liderança que é estratégica e que já está pensando nessas consequências, né? O governo brasileiro já isentou o imposto e está subsidiando o diesel para tentar evitar o impacto no Brasil. Só que, se o Estreito de Hormuz continuar fechado por 1 mês, 2 meses, não vai ter como evitar os impactos. E muita gente pensa, mas André, e daí que o combustível está ficando mais caro? Gente, combustível mais caro, diesel mais caro, eleva o preço de tudo. Não é só o preço dos combustíveis, eleva o preço da comida. Porque tem um fator inflacionário. Os Estados Unidos ele já está num viés inflacionário desde o tarifaço. E a situação lá tende a ser, enfim, é difícil até imaginar. Mas isso tende a vir no Brasil também. E qual é o detalhe que aí o governo brasileiro tem que se preocupar? Que realmente é uma coisa complicada. Embora isso seja obviamente causado por Israel e os Estados Unidos, e embora obviamente o Flávio Bolsonaro apoia o Trump, ou seja, essa alta seria responsabilidade do neofascismo internacional. No mundo existe a tendência equivocada de se culpar sempre o governo da situação, mesmo quando o causador da crise é um governo externo. Existe uma dificuldade no brasileiro de entender que se no Brasil, esse ano, o preço do combustível aumentar e o preço dos alimentos aumentar, a culpa é do Trump. A culpa é do Israel. A culpa é dos Estados Unidos. Por causa da guerra contra o Irã e por causa do fechamento do Estreito de Hormuz por tanto tempo. O brasileiro tem essa dificuldade. Mas você que está vendo esse vídeo, você não tem mais essa dificuldade. Então você pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas superarem essa dificuldade e compreenderem essa realidade. A responsabilidade dos neofascistas em como eles prejudicam a economia mundial. Como eles prejudicam o funcionamento das coisas. E como é um erro você desrespeitar a soberania de um outro país. Né? Como é um absurdo você fazer isso. Né? Que acaba cometendo crimes terríveis, como aquela escola que crianças, né, pagaram o preço pela ganância, no caso de Israel, de território. Israel já está ameaçando tomar mais território, agora do Líbano e de outros países. Existe um plano da grande Israel, que é crescer o território de Israel.
e a ganância dos Estados Unidos de favorecer e querer controlar o petróleo de outros países para satisfazer a ganância das suas corporações empresariais. E é isso que o neofascismo simboliza. O neofascismo é um movimento a serviço das grandes corporações empresariais e dos bilionários. E nós precisamos denunciar isso, esclarecer e defender uma alternativa ainda mais orgânica à classe trabalhadora para se contrapor a esse movimento. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, veja um vídeo no comentário fixado em que eu explico como você pode fazer isso se cadastrando gratuitamente no Hotmart, divulgando cursos que defendem ideias de esquerda, e se tiverem vendas, você vai ganhar uma comissão, inicialmente de 20%, e se você chegar a 13 vendas e o número 13 não foi escolhido por acaso, você passa a ganhar uma comissão de 40%. E se você quiser se tornar membro ou apoiador do canal, eu agradeço. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo.